Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16. Livro de Primeiro Reis, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, evangelista Toniel, pelo convite. Todos encontraram? Amém. Primeiro Reis, capítulo 3, 16, diz assim: então chegaram ali ao rei duas mulheres que eram prostitutas, expuseram de pé diante dele. Uma das mulheres disse: o meu senhor, esta mulher habita em uma casa e eu dei à luz a criança e ela na casa, com ela na casa. E sucedeu que no terceiro dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas, e não havia nenhum estranho conosco na casa. Salva-nos nós duas nesta casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou meu filho do meu lado, e enquanto a sua criada dormia, o deitou no seu seio e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu os considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E outra mulher disse: não é que vive o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. E assim elas falaram diante do rei. E então o rei disse: uma diz que é o meu filho que vive, o teu filho, e o outro morto é o teu. E a outra diz que não, o teu filho é morto e o meu é vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E o rei disse: divida a criança divida a criança viva em duas, e dá-lhe a metade a uma e a metade a outra. Então falou o rei à mulher que pertencia à criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai-me a ela a criança viva, de modo que algum não a mate. E a outra, porém, diz que ela não seja nem minha e nem a tua, mas o divina. E então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, porque de modo algum o amate, ela é a sua mãe. Pai, em nome de Jesus, queremos a Ti render graça e louvor. Este é o momento que a Tua palavra vai falar no nosso coração. A Tua palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, o qual vai na divisão da alma, Senhor, ó Deus, do Espírito, ó Pai, trazendo ali o discernimento, o conhecimento, e aquilo que nós com as nossas palavras não podemos fazer, temos a certeza que através da ministração da Tua palavra ela vai trazer nesta noite, ó Deus amado, o resultado de frutificação, de transformação, de renovo e de vitória na vida da Tua igreja. Pai, muito obrigado, que nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode tomar os assentos em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão ele se depara com esse primeiro episódio a ser preciso resolver. Davi morre, o seu pai, e Salomão ali, ele jovem ainda, um rapaz novo, não com tanta experiência, mas ali ele vem sendo incumbido de assumir, irmãos, um reino que já está destruído, um reino que já está todo acabado. É muito fácil, mas para assumir um reino o qual vem andando cada vez
melhor, um reino que está decolando. Davi inicia seu ministério com pouquíssimos soldados, e chega um momento que Davi está com multidões de soldados. Davi inicia seu ministério com apenas uma região, e daqui a pouco Davi já está reinando em várias regiões. Imagina só, irmãos, um homem assumir o lugar de um rei desse. E a Bíblia diz no capítulo 3, no início de tudo, que Salomão ele vem sendo incumbido desta missão. Mas antes de nós entrarmos nesta palavra, quando nós lemos, nós vamos ver um pouco o contexto desses versículos. A Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 2, no versículo 3: e Salomão amava o Senhor e andava nos seus estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso em lugares altos. Era de costume, irmãos, e enquanto naquela época não existia o templo, não tinha o templo, então foi ali liberado, porém era um perigo muito grande, porque algumas pessoas acabavam indo para os altares, oferecendo, sacrificando a outros deuses estranhos. Mas não era proibido ainda. Então Salomão, ele subia nos lugares altos para oferecer sacrifício. Mas Salomão amava o Senhor e andava nos seus estatutos de Davi, o seu pai. Somente sacrificava em lugares altos e queimava incenso. Na minha Bíblia diz, em trazendo. Mas aqui já veio algo para mim e para você. Foi falado aqui muito a respeito de adoração. Nós vamos entrar na adoração. Eu estou ligado no culto, irmão. Deus vem falando a respeito de promessa, de adoração, que o sangue dele é precioso. O pastor falou a respeito do sangue, o ministério de louvor falou a respeito de sangue, a respeito de promessa. As nossas irmãs aqui também louvou a respeito de adorador. O adorador já amanhece adorando. Fica aí, vai pegando e vai guardando, porque você vai ver que Deus já estava falando e só vai confirmar com a palavra dele. Aí a gente vê que também falando a respeito que Deus guarda a casa. E aí também o pastor leu ali a respeito da mulher cananeia, falando a respeito que tinha alguém que precisava de uma intervenção. Foi falado a respeito de tempestade, mas diante da tempestade o povo estava adorando. A irmã Pâmela louvou isso, Jó ainda. Então a gente entende, irmãos, que Salomão, ele andava no caminho do seu pai Davi. E aqui já vem uma coisa para mim, para você, e nós aprendemos com ele. Culto, meu irmão, não é culto, a identidade do culto, meu irmão, não existe. A identidade é a identidade. Nós precisamos, porque Salomão ele seguia. Às vezes as pessoas querem mudar a liturgia do culto, às vezes porque olha, a linguagem muda, mas a identidade do culto continua sendo a mesma. A linguagem muda, a identidade é a mesma. Diz que ele andava no caminho do seu pai Davi. Às vezes hoje a gente vê, tem os mais velhos, os mais novos chegam, aí fala, vamos mudar isso, vamos arrancar isso, não tenho nada contra, vamos arrancar isso, vamos botar um tambor, vamos escurecer, nada contra, que Deus fala lá também, meu irmão. Mas a linguagem ela vai mudar sim, porque se eu for pregar com os adolescentes, a linguagem precisa ser mudada. Mas os princípios nós precisamos continuar guardando, porque ele andava com o Senhor e andava, ali não amava o Senhor e andava no caminho que o seu pai Davi andou. Nós precisamos dar sequência daquilo que já vem trazendo lá de trás. Aí a Bíblia diz no versículo 3, irmão, no versículo 4: e o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era um grande lugar alto. E Salomão ofereceu 1000 ofertas de queimada sobre aquele altar. Era de costume, irmãos, um animal já era suficiente, um cordeiro. Um cordeiro já era suficiente para um sacrifício. Agora, aqueles que tinham uma condição melhor poderiam oferecer 2, 3, mas um já era suficiente. As pessoas que não tinham muita condição poderiam sacrificar uma pomba, poderia sacrificar uma rolinha, um outro pássaro. Mas aí a gente vê que ali Salomão, ele eleva o nível de adoração. Ele já sacrifica logo 1000. E a gente entende, irmãos, que as irmãs louvor, que o adorador, ele
Precisamos melhorar o nível de adoração com o Senhor. Mas nós não queremos adorar. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão só subiu a lá. E foi o rei a Gibeão para ali sacrificar. Porque aquele era um lugar alto, o maior. Ele procurou um lugar maior. Imagino eu, estou conjecturando aqui. Falou, onde tiver um lugar maior, esse lugar que eu quero estar. Eu quero apresentar para o meu sacrifício, a minha adoração, chegar mais próximo de Deus primeiro. Aí ele chega e sobe, meu irmão. Ele aumenta, ele eleva o nível da adoração. Como que nós temos elevado o nível de adoração, irmão, Senhor? Como que tem sido conosco? E a Bíblia diz que ele fala assim, peraí, talvez meu pai sacrificava 100. Eu vou sacrificar 10 vezes mais do que meu pai sacrificava. Vou sacrificar, ele amava o Senhor e ele sacrificou. Vai o próximo versículo, irmãos. O versículo 5, olha o que diz. E em Gibeão, olha só, ele adorou, elevou o nível ao Senhor, adorou a Deus e falou assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: pede o que queres que eu te dou, eu vou te dar. A Bíblia diz em João 15, se não me falha a memória, João 15, deixa eu ver, eu tinha 15, 7. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Olha só, o homem chegou, procurou um lugar mais alto, elevou o nível de adoração, de sacrifício, de entrega, adorou o Senhor. Depois o Senhor aparece para ele, fala: o que você me pediu, eu vou fazer. Queremos que Deus faça, mas não queremos fazer. Toda ação tem uma reação, meu irmão. O que eu e você temos feito para mover o coração de Deus, para mover, chamar a atenção do Senhor. A Bíblia diz que naquela noite apareceu o Senhor a Salomão em sonho e pediu para ele. E Salomão chega para o Senhor e fala: Senhor, eu peço a ti sabedoria para que eu possa governar o teu povo. O povo como meu pai Davi governou, reinou, e este povo é teu. Eu preciso de sabedoria. Salomão, você poderia ter pedido a morte dos inimigos, poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido muitas coisas, mas porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, e não vai haver um homem tão sábio nesta terra quanto você. Olha só, irmãos, quando nós elevamos o nível de adoração, chamamos a atenção do Senhor, a Bíblia diz que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pediu apenas sabedoria. Deus falou assim: você me pediu sabedoria, mas eu vou lhe dar riqueza e vou lhe dar poder, Salomão. O que o Senhor está falando, você está querendo, começa a mudar, começa a se movimentar, começa a subir um pouquinho nos lugares altos e apresentar aquilo que você talvez nunca apresentou ao Senhor. Aí vem Salomão, minha irmã, meus irmãos. Salomão, depois disso tudo, a Bíblia diz que ele vai, oferece um sacrifício ali, oferece uma festa. E Salomão está no seu palácio. E a Bíblia diz que vem a primeira causa para Salomão: julgar. Aí vem aqui dizendo que aparece uma mulher prostituta. E diz aqui no versículo 16: então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. Aí a gente vê uma coisa: as mulheres eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. Mas aquela mulher, por elas serem prostitutas, uma mulher prostituta na época poderia estar assim no meio da sociedade, tinha que estar distante, separada. Mas aqui tem um negócio muito diferente desse texto, porque o versículo seguinte diz que uma das mulheres disse: ó meu Senhor, eis que esta mulher
e habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança, e ela na casa. Aí vem dizendo assim: olha, a mulher deu à luz, ela estava grávida. Então, no período de gravidez, eu ali em casa, a esposa falando: você vai ministrar hoje? Falei: olha, o Daniel falou para ficar já no óleo, na brecha. E a gente pensando ali, eu pensando, quando a mulher está grávida, as coisas começam a mudar. Eu lembro que meus avós, minha avó, quando ficava grávida uma mulher, falava assim: olha, toma cuidado que agora você não pode estar fazendo coisa que você fazia antes não. Já vai pegando aí, né? Diz que aquela mulher, ela gerou, ela era prostituta, ela não era mais, porque ela gerou uma criança, gerou algo dentro dela. Então ela deixou de ser prostituta, ela não era mais a prostituta. A partir do momento que começou a gerar dentro dela, falou assim: olha, imagino eu, que aonde ela trabalhava, se dá como emprego, não vamos entrar nesse mérito, aonde ela vivia ali, falando: agora não dá mais para você ficar aqui, porque você está gerando algo aí dentro de você que impossibilita você permanecer nesse ambiente. Vai pegando aí, igreja do Senhor. Existem coisas que começam a gerar e foi gerado dentro de mim, de você, que não nos permite estarmos mais dentro de certos ambientes. Aí a mulher gerou, ela deu à luz, agora ela tem a oportunidade de chegar diante do rei. Outrora o pecado habitava em nós, mas a porta da graça foi aberta. Não tínhamos o direito de chegar diante do Santo do Santo, do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas através do sangue de Jesus precioso, nos deu esse direito de chegar diante do Pai e colocar as causas diante dele. A mulher começou a gerar algo dentro dela, e aí o negócio mudou. Os cuidados precisavam ser diferentes. Começou a gerar, nasceu, deu à luz. A gente vê aqui aquela mulher, uma dá luz, passando-lhe 3 dias. A outra dá luz também. Estavam as duas na mesma casa. Porém, uma dormindo, deita sobre o seu filho. Porque quando a minha esposa, eu lembro quando o nosso filho era pequeno, eu falava assim: eu não vou deitar aqui não, porque vai que eu deito por cima aqui. Aí eu falava: não, deixa eu ficar lá para cá, se for o caso eu vou dormir no sofá, pelo menos passar esse período aí, porque senão é complicado. Mas dificilmente uma mãe, a gente vê um caso de uma mãe esmagar o filho. A mãe com todo cuidado, o filho nem bem gritou ali, chorou, a mãe já está despertando. A mãe não dorme, ela cochila, é um olho aberto e o outro fechado, porque está preocupado com aquilo que gerou. Nós vemos que tem 2 mulheres, 2 geraram, porém estavam no mesmo ambiente, mas uma negligenciou, uma não estava dando importância àquilo que foi gerado dentro dela. E dentro da casa do Senhor, diante das nossas vidas, aquilo que foi gerado dentro de mim, de você, dentro da gente. Quantas pessoas negligenciando e não dá importância. Quantas pessoas não cuidam daquilo que foi gerado dentro de si. Estavam no mesmo ambiente, mas os cuidados eram diferentes. O posicionamento era diferente das duas. Uma cuidou, a outra negligenciou. E a Bíblia diz, irmãos, que elas vão diante do rei, porque uma acorda para amamentar. E ela apresenta ali, fala assim: esse filho é meu, porque a mãe conhece. Esse é o meu filho. Mas aí ela olha e fala assim: não, esse não, esse é o seu, o meu é esse. Ela falou: não, é esse. Então vamos fazer uma coisa, vamos levar para o rei, porque o rei vai julgar a nossa casa. E chega diante do rei. A Bíblia diz que apresenta o rei aquela criança. Fala: olha, rei, a causa é essa. Estávamos só nós 2 dentro da casa, não tinha mais ninguém. Mas quando eu acordei para amamentar a meu filho, era noite,
eu olhei e vi algo estranho. Mas quando eu acordei de manhã, eu olhei para o dela, eu vi que o que estava vivo era o meu, e o dela era o morto. Não é o meu, é o seu. E a Bíblia diz que levam diante daquele rei. Fala, rei, agora você precisa fazer esta causa. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, aqui é a mãe, chega para o rei pede uma espada. Olha que sabedoria, irmãos, tremenda. Pega uma espada, é só Deus. O primeiro teste e a primeira confirmação de sabedoria que Deus estava dando para Salomão. Pega uma espada aí, vamos abrir essa criança no meio. E é a viva, não é a morta, não. Pega essa viva, traz aqui, segura um do lado do outro, vamos abrir no meio. Entrega uma banda para cada um. Aí acaba o problema. Mas a Bíblia diz, irmãos, no versículo 26, no capítulo 26 diz assim: então a mãe, o 26, então falou o rei à mulher, a quem pertencia a criança viva, porque das suas entranhas saídas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: o meu Senhor, dai-me a ela a criança viva, porque de modo algum o amarte. E a outra, porém, disse: que não seja minha, nem seja dela, mas sim divida ao meio. A mãe que gerou, ela olha e fala assim: não, rei, não faça isso. É melhor o meu filho vivo com ela do que ele morto. E o rei de imediato ele olha e fala assim: peraí, dai-lhe um vivo para esta mãe, porque esta é a mãe. Sabe por quê, meu irmão? Mesmo dizendo que o que é seu está morto, o Senhor está falando, Ele vai entregar na tua mão, porque está vivo, Senhor. Porque você sabe que o que você gerou, eu sei que foi gerado dentro de mim. Aí o ministério de louvor vai assim: mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele mesmo me fez? As promessas que Deus fez, elas estão de pé. Podem falar dizendo está morto, mas você sabe o que você gerou. Você sabe que o céu é vivo. Você sabe que andam dizendo que está morto, não está morto. E por isso Deus vai entregar na tua mão, em nome de Jesus. É a palavra, meu irmão. Pega a palavra, está sendo profetizado. Em nome de Jesus, é a palavra. O céu está vivo. As promessas que Deus fez na sua vida ainda estão de pé e vai voltar para a sua mão. O rei olhando, meu irmão, porque a mãe sabe o que gerou. A gente sabe. A gente vê algumas situações no povo. As pessoas falam assim: ó, não tem mais jeito. A sociedade fala: não tem mais jeito. A mãe fala: não, tem jeito sim. Tem jeito sim. Aí Deus fez uma promessa. A gente olha o cenário, é uma tempestade. O diácono ali falou: as irmãs louvaram, o vento está contrário, mas não para de adorar. Fala: não, eu vou adorar ainda, vou continuar adorando, porque a promessa está de pé. Ah, mas não tem mais jeito, tem jeito sim, porque quem prometeu é fiel para cumprir. As promessas não morreram, elas estão vivas. Ah, mas não morreu sim. Olha aí, talvez já cheira mal. Ele falou que mesmo que ainda esteja morto, se creres, verás a glória de Deus. Estão falando que cheira mal, mas para mim não, está vivo. Porque eu sei que eu gerei, que foi gerado dentro de mim. A fé, ela me impulsionou a acreditar em cada promessa que Deus fez. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher toma suas crianças sob o seu braço.
aprendemos com essa mensagem, gerou-se algo na gente, dentro de nós. Não podemos estar mais em ambientes. A partir do momento que começou a gerar, nós temos alguns benefícios, temos alguns direitos. Depois que gerou, nós demos a luz, começou a vir o fruto, nasceu, as promessas começaram a crescer, as promessas começamos a viver as promessas, mas porém precisamos cuidar, não negligenciar. Vai vir algumas pessoas no decorrer, no meio do caminho, vai tentar às vezes até matar o nosso, vai tentar até tirar nossas esperanças, mas não vamos perder, vamos permanecer. Ah, mas estão falando, não, eu sei que eu gerei e é meu, e eu sei. Guarda esta palavra dentro do seu coração, igreja do Senhor. Mesmo dizendo diante do cenário que está morto, guarda isso, o seu estar vivo, porque você sabe que foi gerado. Aí a gente vê que diz que quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode, tem um louvor, não é isso? Não pode viver. Aí diz assim, rapaz, eu não consigo conversar com minha esposa no café da manhã um dia desse aí. A gente ali conversando, eu falei, irmãos, quem conheceu o Senhor, experimentou da graça dele, não consegue viver longe da graça. Não consegue viver longe da graça. Vai para um lado, vai para o outro, fala, não, mas não dá. A consciência dentro dele, foi gerado algo dentro de você aí, ó. Foi gerado algo dentro de você. Eu estou dentro desse lugar, mas fala, não, você está aqui, mas não é o seu lugar, porque você gerou. Então existe uma esperança dentro de nós que foi gerada através das promessas, o qual irão se cumprir na nossa vida. Aquelas que não foram cumpridas, mas irão ser cumpridas, porque fiel ao Senhor teremos a certeza e a convicção que vai vir para a nossa mão. Aquela mulher não se desesperou, mas ela manteve um posicionamento, falou, o meu é o vivo, mas tudo bem, se ele está falando isso, deixa ali, mas eu sei que o meu, ele é vivo. Mesmo as pessoas falando, vai para a mão do outro, não vai não, vai voltar. Mesmo que está indo em direção, porque tudo indicava que ia passar uma parte para uma para outra. Não, Deus vai entregar a bênção completa na sua mão, não vai ser pela metade. A mulher falou não, e olha que ela nem falou que queria completo. Ela só falou, não, eu sei o que eu gerei, porque dentro de mim aqui, eu sinto isso, e é minha, mas deixa com ela. E o rei falou, não, vem para a tua mão. E esse rei é Jesus Cristo, meu irmão. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo que nós temos passado. Mas ele vai falar assim, não, segura o teu, porque o teu é o vivo. Guarda esta palavra no seu coração. Vou convidar o ministério de louvor para louvar esse louvor, irmãos. Você vai fazer uma espécie de uma oração através do louvor, o ministério de louvor, por favor. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Você pode ir para um lado, para o outro, podem falar o que for. Tenha certeza que você foi selado. Existe um selo, existe promessa. Satanás, querendo ou não, vai se cumprir na minha e na sua vida, porque as promessas estão de pé. Guarda esta palavra no teu coração. O seu é o vivo. Mesmo dizendo que o seu está morto, o seu é o vivo. Vão tentar até destruir. Convida a igreja a se colocar de pé para a gente adorar esse louvor. Deus está falando, irmão. Isso aqui não é o bênção, é a palavra de Deus. Tramam contra mim. A mulher arquitetou tudo. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos. Queria acabar com o sonho da mulher, o filho dela.
O seu está vivo, o seu é o vivo. E vai voltar para a tua mão em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Pode sentar, irmãos.